Sabe aquela sensação de que o trabalho de hoje serve só para pagar as contas de ontem e não para construir o amanhã? É como se a gente estivesse correndo numa esteira, sabe? O esforço é enorme, mas parece que a gente não sai do lugar. Para pensar um pouco nisso. Aquele dinheiro, que custou tanto tempo e esforço, mal chega e já tem destino certo. Muitas vezes, sem que a gente possa sequer decidir o que fazer com ele. E essa não é uma realidade de pouca gente não, hein? Olha só esse número. Quase metade do país vive essa mesma situação. Então, não se trata de uma falha individual, certo? É um fenômeno coletivo. A grande questão é o que está por trás de tudo isso. Ok, vamos mergulhar nisso, porque no fundo, no centro de toda dívida, existe uma troca. Uma troca fundamental que a gente faz, muitas vezes, sem nem perceber. É esse o conceito. Não é sobre certo ou errado, bom ou mal. É sobre tempo. A dívida, na sua essência, nada mais é do que a decisão de trazer um consumo que seria do futuro para o presente. E, claro, essa antecipação sempre tem um custo. E aqui a gente vê os dois lados da mesma moeda de forma bem clara. De um lado está o devedor, que paga juros para ter a satisfação imediata. Do outro, o credor, que é recompensado justamente por esperar. São duas trajetórias financeiras completamente opostas, definidas por uma única escolha no tempo: consumir agora ou consumir depois. Bom, se a escolha parece tão clara na teoria, por que tanta gente acaba no caminho da dívida? A resposta, na verdade, não está na matemática. Ela está na nossa própria psicologia. Pesquisadores de comportamento já identificaram alguns padrões. O consumo para aliviar o estresse, a pressão para se encaixar num certo estilo de vida, a falta de um plano. Isso não são falhas de caráter, são respostas humanas muito comuns, ainda mais num ambiente que nos bombardeia com incentivos para o consumo imediato. E essa tendência tem até nome: viés do presente. O nosso cérebro, por natureza, valoriza muito mais o que a gente pode ter agora. É por isso que o compre agora, pague depois é uma oferta tão poderosa, né? A certeza de ter algo hoje parece muito mais real e valiosa do que um custo abstrato que só vai chegar lá na frente. É uma característica previsível da nossa mente, não uma fraqueza pessoal. E essa frase resume bem o desafio. A habilidade de superar esse impulso natural é um dos fatores que mais definem a saúde financeira de alguém. Mas essa dinâmica não acontece só no nível individual, não. Agora, vamos ampliar o foco. Vamos ver como essa mesma escolha, essa mesma lógica, se manifesta numa escala muito, muito maior, na forma como um país inteiro gerencia suas finanças. A lógica oficial faz sentido, né? Se um hospital, por exemplo, vai servir a várias gerações, parece justo que o custo seja dividido ao longo do tempo. Essa é a explicação padrão que a gente ouve. Só que artigos como este, A Moral da Dívida Pública, começam a mostrar que existe um mecanismo mais profundo aí. A dívida pública, de acordo com essa visão, não é só uma ferramenta para gerenciar o tempo. E aqui está o contraponto, que revela uma outra função. Pensa assim: em vez de aumentar impostos sobre grandes fortunas para financiar os gastos, o Estado pode simplesmente pegar dinheiro emprestado dessas mesmas fortunas e, em troca, pagar juros. Então, na prática, o que acontece é o seguinte: primeiro, a dívida vira uma opção no lugar dos impostos. Segundo, o que seria uma obrigação fiscal se transforma num investimento seguro com retorno. E terceiro, e aqui a coisa aperta, a necessidade de pagar essa dívida pode levar a cortes em áreas essenciais que afetam a maior parte da população, impactando a economia e o custo de vida de todo mundo. Quando a gente junta todas essas peças, a imagem final começa a mudar. O foco deixa de ser o comportamento individual e passa a ser a estrutura do jogo em si. E o ponto fundamental é este: a dificuldade em sair das dívidas, na maioria das vezes, não é uma falha puramente pessoal. É a consequência de se estar dentro de um ciclo. É um ciclo que se retroalimenta. A expansão do crédito tende a gerar inflação. Para controlar a inflação, os juros sobem. Juros mais altos tornam as dívidas que já existem, tanto as pessoais quanto as do governo, muito mais pesadas, muito mais difíceis de pagar. Uma etapa vai empurrando a outra. E isso nos leva a uma reflexão final. Talvez a questão mais importante não seja julgar se o sistema é bom ou ruim, mas sim observar com clareza para quem os resultados têm sido mais favoráveis. Isso tudo me lembra uma frase que é muito poderosa. Quando a gente entende o jogo do dinheiro, percebe que nunca foi burro, só nunca explicaram as regras pra gente. Compreender esses mecanismos, claro, não resolve tudo da noite pro dia, mas muda a perspectiva.
A sensação de culpa pessoal dá lugar à clareza. E entender as regras, bom, esse é sempre o primeiro passo para começar a jogar um jogo diferente.